Como vocês estão, gente? Como vocês estão? Usem máscara. Mesmo que você tenha sido vacinado, Mesmo que você já tenha tido a doença, vamos explicar. Mesmo quem foi vacinado pode ficar doente. Tem uma chance muito menor de você morrer da doença, mas é uma chance muito baixa mesmo, porque você tá vacinado. Mas você pode transmitir pros outros ainda. Vírus é uma coisinha do capeta. Ele não tem um cérebro, mas ele tem a habilidade de se transformar e se adaptar às situações. Se ele encontra uma população mais ou menos imunizada, ou então começando a se imunizar, mas num ritmo muito lento, ele tem tempo pra correr atrás do prejuízo dele e mutar. E a gente está levemente preocupado com essa situação. Não seja você uma chance pro vírus se mutar e ficar mais nocivo. A gente já descobriu que máscara é eficiente, que a máscara PFF2 tem 98% de eficiência na retenção para te proteger do vírus. A gente já sabe que ambientes arejados ou em espaços abertos, ele não se propaga tanto, o que é pior em ambientes fechados, que se você estiver num lugar fechado, sem janela, sem ventilação cruzada, o risco é maior. Tome esses cuidados. Tome você esses já cuidados. sabe dessas informações, use essas informações ao seu Favor. Nossa situação aqui, onde a gente mora, em BC, tá quase pra voltar aos eixos normais da vida normal, como a gente conhecia antes da pandemia. Tudo isso está sendo pautado de acordo com o cronograma da vacinação. Nós dois tomamos a nossa primeira dose, contamos aqui pra vocês. A gente precisa ter uma porcentagem da população toda vacinada pra quê? Pra conter a circulação do vírus, pra tornar a circulação do vírus muito difícil. É o que estão conseguindo aqui. Houve um consenso, os cientistas sentaram, decidiram qual ia ser a estratégia. Em lugares em que havia surto da doença, eles concentraram esforços, então a vacina chegou nesses lugares primeiro, onde haviam os bolsões, assim, sabe, onde a doença estava circulando, eles falaram, é aqui que a gente tem que vacinar. E isso deu resultado. O índice de contágio, o número de pessoas hospitalizadas, os casos de morte, tudo isso despencou e eles já estão fazendo planos de reabertura. Mas mesmo com essa primeira dose dada, administrada, é obrigatório você usar máscara. Se for pegar o ônibus, se for no restaurante. Você sai sem máscara, você não vai a lugar nenhum. Você não consegue pegar transporte público, você não consegue entrar em loja. Não consegue pegar Uber, as lojas não deixam. A máscara é entendida como uma ferramenta de controle da doença. Faz parte do processo. Porque hoje ainda a gente escuta falar, se a vacina funciona, por que máscara? Imagina que você mora aí num prédio, num condomínio, aí o prédio tem muro, só que não tem só o muro. Ele tem uma cerca elétrica também. Tem alguém cuidando da entrada numa guarita. E não é só isso que basta. Tem muito lugar também que coloca câmera de segurança no prédio. Todas essas medidas protetivas, elas se acumulam. Se uma falhar, você tem uma outra para poder parar um invasor. Se essa outra falhar, você tem uma outra. Você vai colocando várias camadas protetivas, porque nenhuma é 100%, então você adiciona várias para aumentar a sua chance de se proteger. A ideia é que todo mundo vacine para um dia a gente já ter uma contenção da circulação do vírus tão grande que a gente possa tirar a máscara. O que eles estão começando a fazer em alguns locais dos Estados Unidos agora. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, tem que usar máscara. Vacina e continua usando máscara. A gente tá dando esse recado pra vocês aqui no Cadê a Chave? Porque é preciso informar as pessoas. Existe no Brasil uma torcida contra a vida. E logo logo vocês vão descobrir que tais pessoas não estão fazendo isso de graça. Existe um ganho político em fazer a doença se espalhar no Brasil. Se você duvida das pessoas que estão recomendando a máscara, defendendo a vacina, é só você voltar e ver quem estava certo. Quem estava dizendo lá no início que a coisa que estava acontecendo na Itália, você lembra quando teve aquele primeiro surto lá? Todo mundo dizendo, não, isso não vai acontecer no Brasil. E dando um monte de justificativa. Todo mundo que era especialista, que entendia do assunto, estava falando, vai acontecer. E pode ser muito pior. A gente fez vídeo falando, inclusive. E agora aquelas pessoas, tá todo mundo em silêncio, eles mudam de opinião de acordo com o sabor do dia, inventam uma outra coisa que não tem nada a ver, enquanto todo mundo que tá falando desde o início, isso é sério, essas são as medidas, a gente precisa isolar, parar a proliferação do vírus. Essas pessoas estão dizendo a mesma coisa. Todos nós gostaríamos que houvesse remédio para Covid. Todos nós gostaríamos que fosse fácil combater. Não é. Não existe um remédio, não existe uma forma de combater a doença depois que você tá contaminado. Depois que você tá contaminado, vira uma roleta russa, vira uma questão de sorte. É a sua vida ameaçada. Ninguém quer isso.
Inclusive, parte da minha bagunça se explica... Não, eu sou bagunçada, não faz essa cara, não. Eu sei que eu sou bagunçada, mas eu tô muito pior. Eu tô afetada psicologicamente. A gente não tá conseguindo produzir as coisas direito. A gente gosta de trazer leveza pra vocês. Quando a gente tá com a cabeça falando, meu Deus, a galera não tá usando máscara, hiper preocupada com o que tá acontecendo no Brasil... Pra quem trabalha com criatividade, você colocar uma cara boa assim e fingir que não tem nada acontecendo, eu não consigo. Marca lá a gravação e coisa do dia, você recebe a notícia de alguma tragédia, algum lugar, a gente recebeu direto, pessoas que a gente conhecia, inclusive. Obviamente, a gente tá na posição privilegiada, porque a gente não tá no olho do furacão. Mas mesmo a gente tá Mas mesmo a gente... A gente tá fazendo esse desabafo pra vocês entenderem que nós temos total interesse em que essa pandemia acabe. A gente tá doido pra voltar pro Brasil pra ver nossa família, que a gente não vê desde que essa coisa toda começou. A última vez que a gente foi pro Brasil foi em 2019. Tem um especial do Bo Burnham, né? Acho que é assim que fala o nome dele. É um youtuber que tem um especial dele agora no Netflix, que tá ficando mó famoso e tal. Inclusive, eu acompanho ele desde quando ele começou. Comecei na Alemanha a assistir o cara. Foi uma das primeiras pequenas celebridades do YouTube na época. Aí ele tem esse especial de comédia e que ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Falou assim, eu queria morrer, mas só por um ano. Fechar o olho agora, que alguém me acordasse quando isso passasse. Eu queria acordar do outro lado quando tivesse acabado. De vez em quando eu acordo com esse pensamento. Ele traduziu. Se eu pudesse... Morrer não, que morrer é drástico demais. Mas se eu pudesse deitar na minha cama... E acordar daqui a... Fechar o olho e acordar daqui a um ano, eu aceitava essa proposta. A gente sabe que a gente tá numa posição de muito privilégio. Numa província no Canadá que tá levando essa crise muito a sério. E a gente sabe que não é todo mundo que tá na mesma posição que a gente. Que tá passando até por insegurança alimentar. Uma coisa muito crítica de você experienciar em qualquer situação e principalmente durante uma pandemia. Mas não dá pra gente negar que existe um efeito negativo que afeta a gente e afeta muita gente que a gente conhece, independente da posição de privilégio em que essas pessoas estão. Claro que não é todo mundo que sofre igual, tem gente que sofre muito mais, mas eu acho que todo mundo tá sofrendo. Eu quero que acabe. E eu quero que acabe no Brasil. Vocês estão no Exato. Canadá, eu quero que acabe no Brasil. É no Brasil porque que minha eu quero que família acabe. tá no Brasil. Aqui no Canadá eu não conheço ninguém, nem que ficou doente. No Brasil eu conheço gente que morreu. Eu quero que isso acabe no Brasil. É onde a minha família tá, é onde a minha mãe tá, onde minhas irmãs estão. É de onde a gente não desliga a nossa cabeça. É do Brasil que a gente não desliga a nossa cabeça. Não adianta a gente esperar que vá vir do governo ou de alguma lei que vá obrigar as pessoas a colocar máscara. A gente tem que começar a exigir que as pessoas usem máscara. Coerção social, pressão social. Chega de tolerar o intolerável. A pessoa usar máscara é o mínimo que ela pode fazer pelo bem social. É o mínimo. Não existe justificativa pra você se expor e expor outras pessoas a essa doença. O problema no Brasil é que toda vez que alguém fica doente, a gente tá jogando um dado. Esse dado pode cair numa combinação que gera uma mutação do vírus que é mais nociva, sendo mais contagiosa e mais mortal. O pavor de você pegar o vírus não é só de você ficar doente, é de você ser aquele vetor do vírus que vai fazer uma versão dele muito mais nociva. Quem sabe até uma versão que é resistente à vacina. E aí acabou. Esse que é o medo que a gente tem hoje. É disso que a gente morre de medo. Toda vez que alguém pega o vírus, a gente joga o dado. Uma hora cai num acerto crítico pro vírus. Isso é linguagem de D&D, desculpa. A gente brasileiro, a gente não gosta do conflito. A gente não confronta as pessoas. As pessoas fazem as maiores barbaridades, a gente fica de longe. Ah, não é comigo, eu não vou me meter. Ah, nisso eu não posso me intrometer. A gente é educado assim. Só que agora a nossa vida tá em risco. A sua vida tá em risco. Viu alguém sem máscara? Dá um toque, fala, ô, máscara. Todo mundo tem que estar encorajando, tem que estar reforçando a necessidade do uso de máscara agora. É uma das poucas defesas que a gente tem que são fáceis de serem usadas. Você pode fazer diferença com as pessoas do seu lado. Seu pai e sua mãe não querem usar máscara. Pega no pé deles. Use máscara e exija que as pessoas à sua volta usem máscara. Todo mundo tem que usar. Se informe pela Organização Mundial de Saúde, que é a fonte de informação usada pelos governos americano, o governo do Canadá, o governo europeu. Esses governos onde a vacinação acelerou e onde a população tá conseguindo respirar melhor, esses governos ouvem a OMS. O governo brasileiro tá mudando e vai mudar de opinião dependendo do que for descoberto na CPI. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, infelizmente, a gente não consegue agora confiar no Ministério da Saúde, não consegue confiar no presidente e não consegue se informar por esses meios que deveriam ser confiáveis. Busque informação onde a gente tá vendo que tá funcionando. Olha todos os países que estão saindo disso agora, vê as medidas que foram tomadas. Não é mágica, é ciência. Então faça isso você, já que o nosso governo tá muito reticente de fazer essas coisas, sabe? Ciência, essas ideias revolucionárias aí que... Vacina. É vacina. Máscara. A gente quer voltar pra nossa programação normal. A gente quer voltar. A gente quer voltar pro Brasil. Ajuda aí, cambada.